Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou animado com esse novo canal. Gostaria que você me ajudasse a compartilhar esses vídeos que nós postamos aqui. Também não apenas compartilhando, mas se inscrevendo neste canal. Deus abençoe você, seus projetos, seus sonhos e o seu coração. Um abraço a você que já me curte aí e já compartilha os meus vídeos e já me segue nas redes sociais. Deus abençoe você. Você conhece os mimetomaníacos cristãos? Você já ouviu falar da mimetomania? Não? Vou comentar um pouco sobre isso. O que seria a mimetomania? A mimetomania é a arte de imitar outros. O que seria então os mimetomaníacos cristãos? São aqueles que são eco, não vozes. Aqueles que estão procurando sempre uma referência para tomar dela o jeito, a forma, a característica, o trejeito, os costumes, também usar dos conceitos teológicos que este usa para imitar nas suas mensagens. Queridos, imitar pessoas não é um problema. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores. Então não é nenhum problema imitar outras pessoas, tanto porque, de certa forma, todos nós imitamos alguém. O problema está em quem nós estamos imitando. Às vezes, você olha uma pessoa no WhatsApp, nos vídeos cortados de efeito, de palavras de efeitos, você encontra grandes pregadores, grandes mensagens no YouTube, só que você não sabe a vida que esse pregador anda levando nos bastidores, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Você não sabe se realmente ele tem uma referência pastoral. E você vai imitando suas mensagens, você não procura a etimologia dos termos, você não procura saber se aquele termo teológico ou se aquela colocação teológica é verdadeira, tem veracidade bíblica, se está dentro dos conceitos cristãos, se não passa por cima de doutrinas, ou se passa ou se não passa, se essa ideia é abraçada pela igreja. Então você tem que estar muito atento naquilo que você tem ouvido, muito atento naquilo que você está replicando, porque hoje a massa, a comunidade, os coros que nós estamos acostumados a falar, não são mais de gente leiga. As pessoas estão com mente aberta, estão inteligentes. E nem todos estão preparados para ouvir besteiras. Eles sabem exatamente o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é, o que é plágio e o que não é plágio. Então, imitar pessoas não é problema. O problema está em quem nós tomamos como referência e começamos a o imitar ou a imitá-lo. Precisamos tomar cuidado com isso, isso é muito sério. Nós precisamos ser voz, não precisamos ser eco. Nós precisamos tomar de Deus a sua personalidade. Porque quando Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, não foi só parafraseando, sede meus imitadores. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a base de Paulo. A base de Paulo era Cristo. A referência de Paulo é Cristo. Foi Cristo. Então, amados, quem deve ser a nossa referência? A nossa referência deve ser os nossos líderes. Os nossos líderes. Eu gostei muito da mensagem do pastor Nerildo Acioli, na semana retrasada, ele pregando num evento de escola bíblica para obreiros. Ele disse que nós, desta geração, precisamos ter como referência a nossa liderança. Às vezes a liderança expõe seus comentários bíblicos, usa a Bíblia para direcionar, para tratar, para curar, para abençoar, para quebrar conceitos, preconceitos, julgamentos, doutrinas falsas, falácias. E os pastores, os líderes não são ouvidos. Mas quando um filho de Jesus, no YouTube, que tem milhares de curtidas, milhares de compartilhamentos, que está na mídia, quando ele lança uma palavra deturpada, uma palavra teologicamente sem base, uma pessoa que não tem nenhuma referência,
uma pessoa que não tem base, uma pessoa que às vezes não tem um QG, não tem uma igreja que é consolidado, que é trabalhado, que é direcionado, que tem sobre ele uma cobertura espiritual. Essa pessoa é mais ouvida do que os líderes da igreja. Então, amados, nós temos que tomar cuidado com quem nós tomamos como referência. Paulo falou um dia, e ele deixou muito claro, se eu não me engano foi em 1 Coríntios, capítulo de número... Está aqui, gente, eu até anotei aqui, capítulo de número 4, verso 16, ele disse aqui, admoesto-vos, é a colinha, gente, admoesto-vos, olha só o que Paulo falou, admoesto-vos, eu estou chamando a vossa atenção, admoesto-vos que sejam meus imitadores. Por quê? Porque já na época de Paulo tinha muita gente que tinha outras tantas referências que não tinham base em Cristo. Parece que Paulo estava preocupado com essa geração, e essa geração ela está se perdendo. Procure seus trejeitos, a sua forma de pregar, busque em Deus uma característica própria, busque em Deus uma homilética sadia, uma homilética singular, uma homilética que talvez não vai ser inédita, mas que seja sua, construída na oração, construída na escola bíblica dominical, construída ao lado dos seus pastores, da sua liderança, construída debaixo de uma doutrina sólida, de uma doutrina cristã, sem deturpação, sem influência dos que são trabalhados e preparados, que são chamados de comerciantes da fé. Você precisa entender que nós precisamos ser canais de Deus, locutores que tomam a mente das pessoas através dos ouvidos, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvido. Então é interessante que nós sejamos vozes, cada um com a sua característica, e não eco. Nós não precisamos imitar ninguém, a não ser a nossa base, os nossos líderes, que eles são imitadores de Cristo. Esta é a base. Paulo, quando falou isso, ele não era arrogante. Paulo, quando falou isso, ele não era prepotente. Ele não era estrela e ele não era moralista. Paulo era zeloso e com muita coragem, acima de tudo, para dizer o que disse, para falar o que falou. Eu vejo uma preocupação de Paulo, até mesmo com Timóteo. Um dia ele falou assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha só, como obreiro que não tenha de que se envergonhar. Se não me engano, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Olha a preocupação de Paulo. Paulo era corajoso, e ele falou o que deve ser falado e, acima de tudo, deve ser lembrado nos dias de hoje. Nós precisamos ter boas referências, e nada melhor do que a nossa liderança, a liderança da nossa igreja local. Preste atenção nisso. No grego, existe uma palavra chamada tupos, que ela tem três vertentes. A primeira é ideal. O ideal do seu ministério deve ser o ideal da sua liderança. Deve ser exemplo. É a segunda vertente de tupos. Você deve ser um exemplo, partindo do exemplo da sua liderança. Padrão é a terceira vertente. Os seus padrões de comportamento, seus padrões teológicos, os seus conceitos teológicos, a sua raiz deve ter padrões partindo da sua liderança, da sua igreja local. Porque a sua igreja local, os seus líderes locais, eles são imitadores de Cristo. Entenda isso, compreenda isso, para que você tenha um ministério profícuo, consolidado e reconhecido. Não seja um eco, seja uma voz. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e não seja um mimetomaníaco, seja uma voz. Voz que clama neste deserto. Um abraço.